Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula e hoje é uma aula de contação de história. E a historinha que eu vou estar contando para vocês hoje é A Galinha que Sabia Ler, com a personagem principal, uma galinha. Um dia, Juvenal recebeu uma carta. Nela, dizia-se que ele era herdeiro de uma chácara, pois seu tio tinha falecido. Mas o tio tinha imposto uma condição. Para tomar posse da tal chácara, Juvenal teria que cuidar com carinho da Pipoca. Pipoca? Pipoca. Pipoca era uma galinha, mas não era uma galinha qualquer. Criada dentro de casa, como um bichinho de estimação, Pipoca acabou escolhendo a estante de livros no escritório como seu lugar preferido na casa. E tanta amizade fez com os livros que acabou aprendendo a ler. Seus livros preferidos eram os que contavam história de ave, o patinho feio, o pássaro sem cor, o cisne negro e muitos outros. Um dia, Pipoca encontrou na estante A Galinha dos Ovos de Ouro. Se interessou muito e logo começou a ler. Um homem que criava galinha, certo dia percebeu que os ovos que uma delas botava era feito de ouro. Todos os dias ele encontrava no ninho um ovo de ouro. Aos poucos, com a venda dos ovos, foi ficando rico, mas o homem começou a ficar insatisfeito. Um ovo só por dia não era suficiente. Teve uma ideia. Se a galinha era capaz de botar ovos, deveria ser toda feita de ouro por dentro. Achando melhor pegar tudo de uma vez, o homem matou a galinha. Mas que decepção! Por dentro, ela não tinha nenhum ouro. Era igual a outra ave qualquer. E ele ficou sem a galinha e sem os ovos e sem o ouro. Pipoca ficou chocadíssima. Có! Mas isso é uma história de terror. Ele precisava matar a coitada da galinha? Não podia fazer só um raio-x? Os amigos livros tentavam explicar a Pipoca que aquilo era uma fábula. Um deles disse: na verdade, ter uma galinha de ovos de ouro é o mesmo que ter uma coisa muito boa e não perceber o seu valor. Pipoca achou difícil de entender e aceitar. Seu sonho passou a ser mudar o final daquela história. Juvenal mudou-se para a chácara e logo percebeu que o lugar estava em más condições. Lá não havia plantação, apenas uma pequena mata. Até o riachinho que passava perto da casa estava quase seco. Era só um fio de água barrenta. Que chato, pensou ele. Eu pensei que ia dar para fazer uma plantaçãozinha, mas a água é pouca e a terra está dura e seca. No dia seguinte, Pipoca e os livros ouviram Juvenal conversando ao telefone. Pois é, eu queria muito ficar aqui, mas do jeito que está não dá. Recebi uma oferta de uma indústria que quer construir uma fábrica neste terreno. Então pensei em derrubar a mata, vender a madeira e depois fechar negócio com eles. A galinha? Ah, eu peço a algum vizinho, pago para ele, para cuidar dela. Pipoca e seus amigos ficaram apavorados. Ele vai derrubar a mata? Isso aqui vai virar um deserto, falou um livro. E o outro disse a Pipoca: agora você já pode entender o que falamos sobre a história da galinha? O Juvenal não percebe que a natureza é a sua galinha dos ovos de ouro. E é o seu tesouro. Sem ela não existe vida
no planeta. E destruir as matas é o mesmo que matar a galinha. Juvenal começou a fazer as malas para ir embora. Pipoca gritou: façam alguma coisa! Ele está indo embora. Os livros se entrealavam na maior aflição, sem saber o que fazer, até que se ouviu uma voz tímida: talvez eu possa ajudar. Todos se voltaram para o lugar de onde vinha a voz. Era um livrinho pequeno que sempre tinha ficado quieto em seu lugar. Ele explicou: minhas páginas ensinam a cuidar dos riachos para que eles não desapareçam. Este aqui, da chácara, está secando porque não existe mais vegetação em volta dele. Por isso, a terra ficou seca e dura. Daí, a água da chuva não penetra e o rio acaba sumindo. Todos ficavam impressionados. Então, era simples assim? Do mesmo jeito que as plantas precisam de água, a água precisa das plantas. Se o Juvenal soubesse disso, disse outro livro, poderia trazer a água de volta a fazer sua plantação de canal. Mas como dizer a ele? Impossível! Pipoca, nervosíssima, pulava para lá e para cá, soltando penas para todo lado. Cococó, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito. A aflição era tanta que de repente, sem querer, plop! Botou um ovo. E o ovo aflito também, num instante, começou a se quebrar. E dele saiu um pintinho. Por um momento, todos esqueceram o nervosismo. Pipoca agora era mamãe. Ela beijou e abraçou seu filhinho. E foi tão grande o amor que sentiu que acabou tendo uma ideia. Chamou um livro que ensinava a cuidar dos rios e disse: você vai ficar aberto no chão, bem no caminho de Juvenal. Quando ele passar, faço ele tropeçar e cair com a cara bem em cima das suas páginas. Que ideia maluca! Mas era a única chance. O livro fez como Pipoca falou. Quando Juvenal, já de mala em punho, ia se dirigindo para a porta, a galinha entrou na frente dele e catapum! Que tombo! Galinha louca, gritou bravo Juvenal, mas vendo o livro à sua frente, perguntou: o que é isso? Bom, o que aconteceu depois foi que, lendo, Juvenal percebeu que a chácara tinha jeito e ele sentiu uma enorme vontade de tentar. Nos dias seguintes, plantou mudinhas às margens do riacho, fez tudo do jeito que estava escrito. Por sorte, era a época das chuvas e em pouco tempo o riachinho começou a correr com força e os peixes voltaram a morar lá. Tudo melhorou e Juvenal pôde fazer, enfim, sua plantação. E o melhor, Pipoca passou a ser sua galinha da sorte. Ela teve muitos pintinhos que também se tornaram amigo dos livros. E o livro mais velho de todos sempre dizia: está vendo? A Pipoca conseguiu realizar seu sonho. Mudou o final da história da galinha dos ovos de ouro. E fim da nossa história.